Gostaria que vocês abrissem em Gênesis 15. A gente vai ler o capítulo inteiro. Gênesis 15. Todo mundo já localizou? Amém. Vamos lá. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou o seu Deus, eu sou Deus, o Senhor. Eu tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar terra, esta terra, para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza que esta terra será minha? O Senhor respondeu. Eu gostaria agora de prestar bastante atenção nesse trecho que é fundamental aqui para a pregação. Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelos meios daqueles animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos teus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo a terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus e dos girgazeus e dos jebuseus. Glória a Deus pela palavra de Deus. Terminamos aqui o capítulo 15. Esse capítulo está contando a aliança que Deus fez, a aliança de sangue que Deus fez com Abraão, as promessas que Deus fez com Abraão. E mesmo Abraão, sendo já de uma idade um pouco avançada, sendo casado com uma mulher que era estéril, Deus falou que ele seria pai de uma nação muito grande. E Abraão, mesmo com essas dificuldades, essas limitações dele, ele creu. E isso se satisfez Deus. E nós vamos estar focando justamente na aliança de sangue que Deus fez com Abraão. Esse vai ser o tema da pregação hoje. Deus, ele fez alianças de sangue com Adão, a aliança abrahâmica, fez com Noé, fez com Abraão, fez com Moisés e fez com o homem através de Jesus Cristo. A gente vai entender um pouco
coisas que a gente vivencia hoje que tem tudo a ver com essa aliança de sangue. Porque a aliança de sangue, ela é pouco conhecida aqui no Ocidente. Ela é mais conhecida lá no Oriente. Lá era comum se fazer aliança de sangue. Aqui a gente não conhece muito bem. O que chega mais próximo aqui de uma aliança de sangue é o casamento. Para a gente ter assim uma analogia. Mas lá no Oriente, principalmente na Antiguidade, se fazia muito essa aliança. Inclusive até hoje em dia ainda existem tribos que fazem aliança de sangue com outras tribos. E a gente vai ver os elementos todos dessa aliança, que através dos elementos a gente vai entender melhor o que é essa aliança de sangue. A Bíblia, desde Apocalipse até Gênesis, Apocalipse, ela está repleta de derramamento de sangue. A Bíblia está repleta. Desde quando o homem pecou, Deus todo dia vinha na viração do dia ter com Adão, conversar com Adão. E quando Adão pecou, Deus veio como ele vinha todos os dias e chamou para Adão: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Adão estava escondido. Ele veio responder: Senhor, eu ouvi sua voz, tive medo e me escondi porque estava nu. E Deus perguntou para Adão: Adão, quem te falou que você está nu? Na realidade, Adão perdeu a inocência dele, perdeu a pureza dele, perdeu a natureza de Deus que existia em Adão. Houve a separação ali. E o que Deus fez? Deus matou um animal e fez túnicas com a pele do animal, tanto para Adão quanto para Eva. Ali já ficou caracterizado que um animal teria que ser morto, o sangue deveria ser derramado para cobrir o pecado do homem, para cobrir a nudez espiritual do homem. Deus já caracterizou quando Deus matou um animal e fez túnicas tanto para Adão quanto para Eva. Deus é maravilhoso, né? Ele mesmo criou já a solução, ainda que temporária. Que todos esses sacrifícios, eles apontavam para o sacrifício derradeiro, definitivo, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esses sacrifícios que existiam dos animais, ele apontava, era uma sombra, um sacrifício maior que ainda viria mais na frente, né? Então, o que é essa aliança de sangue? Eu peguei a definição aqui. É um acordo, um pacto permanente ou indissolúvel entre partes, pela qual se estabelece o mais íntimo e mais duradouro de todos os contratos. É um contrato que não pode ser anulado entre duas partes e é selado com derramamento de sangue. A garantia da aliança é a própria vida. A pena pela quebra da aliança é a morte. Ou seja, é um contrato que não pode ser quebrado. E a gente vai ver isso aqui e vamos trazer isso com a realidade de Jesus. Cada um dos elementos que nós vamos falar aqui. Na Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, Hebreus 9, 22. Ou seja, o sangue precisava ser derramado para que o pecado fosse redimido. E por que as pessoas faziam aliança de sangue? Qual é o motivo de eu fazer uma aliança de sangue com o Luizinho? Era para quê? Por causa de proteção. Ele ia me proteger, eu ia proteger ele. Ou o motivo que levava uma pessoa a fazer aliança de sangue é amizade. Outro motivo, amor, casamento. Todos esses motivos eram motivos para se fazer uma aliança de sangue entre uma pessoa e uma outra pessoa, entre uma tribo e uma outra tribo. Então vamos nos rituais, falar dos rituais e dos elementos da aliança de sangue, que vai fazer com que a gente entenda melhor essa aliança de sangue. O primeiro elemento da aliança de sangue era a troca de símbolo. Se eu fosse fazer uma aliança de sangue com o Luizinho, por exemplo, ele ia pegar o símbolo dele e ia vir trocar comigo. Eu ia dar o meu para ele, ele ia dar o dele para mim. O que significava o símbolo? Símbolo significava proteção. Por que proteção? Porque no cinturão era onde ficavam os armamentos. A espada, a faca, o machadinho, tudo ficava no cinto. Com as crianças aqui, onde é que ficava o armamento do Batman? No cinto. Okay? Mesma coisa.
Ficavam assim. Quando a gente fazia a troca, esse elemento troca de cinto, na realidade ele representava a proteção. Eu vou dar proteção para você. Os seus inimigos agora são os meus inimigos. E os meus inimigos passam a ser os seus inimigos. Se alguém brigar com você, vai estar brigando comigo. Se alguém brigar comigo, vai estar brigando com você. Quem luta contra mim está lutando contra o outro. Essa é a representação da troca de cinto. Também o segundo elemento era a troca de túnica. O que representava a túnica? A vida. Eu pegava a minha túnica, trocava com ele, pegava dele e entregava. A sua vida passa a ser a minha vida, e a minha vida passa a ser a sua vida. As minhas dívidas passam a ser as suas dívidas, e as suas dívidas passam a ser as minhas dívidas. Os seus bens passam a ser meus bens, e os meus bens passam a ser seus. Os seus filhos, sua família, tudo passa a ser a minha família, e a minha família passa a ser a sua família. Se acontecer alguma coisa comigo, ele vai tomar conta da minha família, dos meus filhos. Seria assim, né? Eu separei aqui dois textos que mostram justamente essa aliança. A aliança que Jonatas fez com Davi. 1 Samuel, não precisa abrir porque eu vou ler aqui. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 4, diz: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Aqui, nesse versículo, está justamente falando dessa troca de túnicas, essa troca de cinto. E qual foi a consequência dessa aliança que Jonatas tinha com Davi? A gente vai ver agora em 2 Samuel, capítulo 9, 5 e 7. Versículo 5 e 7. Que é o quê? Jonatas tinha morrido, Saul também tinha morrido, sua família toda tinha morrido, só ficou sobrando uma única pessoa, que foi Mefibosete, né? Eu vou ler o texto aqui, depois a gente fala um breve comentário. O texto diz, 2 Samuel, capítulo 9, versículos 5 a 7. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra, e lhe fez reverência. Davi chamou pelo nome Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: Eis aqui seu servo, Senhor. Então Davi tranquilizou, dizendo: Não temais, porque eu chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai do teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Ou seja, isso aqui é uma consequência da aliança de sangue que Davi tinha com Jonatas e vice-versa. Mefibosete estava lá numa cidade chamada Lodebar. Essa cidade era uma cidade esquecida, uma cidade seca. Só vivia lá viúvas, mendigos, uma cidade que não tinha prosperidade, não tinha absolutamente nada. Ele estava lá esquecido e queria ser esquecido lá. Era como se ele fosse um refugiado, porque ele tinha medo, porque ele era da descendência direta de Saul. Ele tinha medo que Davi mandasse matar ele. Ele tinha um sangue real, vamos botar assim. Então ele poderia ser um risco para Davi. O comum é o novo rei que assumir lá e mandar matar a família inteira do antigo rei. Mas Davi tinha uma aliança de sangue, por isso chamou Mefibosete sentar à mesa com ele, como os filhos dele, de Davi, sentaram. Você passou pelos mesmos direitos do filho. O terceiro elemento é a corte com derramamento de sangue. Esse corte, derramamento de sangue, as pessoas quando faziam uma aliança de sangue, elas faziam um corte aqui na palma da mão ou no pulso, juntavam. Ele fazia, faz um corte aí, você pô, juntava a mão e trocava sangue. Dessa forma, e deixava pingar o sangue no chão. Esse era o ritual, um elemento, né? No caso do povo de Israel, o corte não era feito na mão e nem no pulso, mas era feito no prepulso. Por quê? Porque a aliança não era só com a pessoa, mas a aliança era também com a descendência daquela pessoa. Por isso que o corte era feito no prepulso. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 11, diz: a circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês.
É Deus falando. A circuncisão era o sinal da aliança. O quarto elemento era um memorial, que era a própria cicatriz. A cicatriz que se fazia era um memorial. Quando a gente tem um corte, a gente faz o possível, passa por tudo, para quê? Porque ele pode ficar imperceptível, ninguém vê o corte, ninguém quer mostrar uma cicatriz. Nesse caso da aliança de sangue, é o contrário, as pessoas queriam mostrar aquela cicatriz. Então eles colocavam carvão, colocavam algumas plantas lá para criar aquele queloide ali. O objetivo não era sumir com a cicatriz, o objetivo era fazer com que aquela cicatriz aparecesse. Por quê? Porque quando eu fosse batalhar, pelejar contra outro povo, outra tribo, outra pessoa, eu levantava a mão e a pessoa de longe já via aquele corte que tinha aqui e já começava a ficar com medo de mim. Opa, eu não estou lutando só contra aquele cara, eu estou lutando contra ele e contra quem tem aliança de sangue com ele, que normalmente era um cara mais forte do que eu. Tá entendendo? Porque um fazia aliança de sangue e era mais forte. Então quando fazia assim, o povo lá que ia batalhar contra mim, opa, eu não estou lutando só contra ele, eu estou lutando contra ele e contra quem eu não estou vendo, que é com quem ele tem aliança de sangue. Então servia para isso, né? Não sei se vocês já se perguntaram alguma vez, Jesus Cristo ressurreto, as pessoas tiveram dificuldade de reconhecer Jesus. Marta e Maria encontraram Jesus fora do sepulcro e não reconheceram Jesus. Só reconheceram Jesus a partir do momento que Jesus começou a falar. Dá a impressão que reconheceu Jesus pela voz. Jesus, no caminho de Emaús, os discípulos não reconheceram Jesus. Só reconheceram Jesus a partir do momento que Jesus começou a falar. Então as pessoas tinham dificuldade de reconhecer Jesus ressurreto com o corpo glorificado. E a gente consegue imaginar por quê. Vamos fazer aqui, por exemplo, se amanhã eu faço uma cirurgia bariátrica e emagreço, vocês me encontram na rua magrinho, vocês vão ter dificuldade de me reconhecer. Estou profetizando aí. Vocês vão ter dificuldade de me reconhecer. Pô, será que é o André? Não sei se é o André não, entendeu? As pessoas vão ficar ressabiadas. Imagina Jesus, um corpo glorificado. Primeiro que há 3 dias antes, Jesus estava moído e esmagado, todo cheio de ferida. De repente Jesus aparece sem nenhuma ferida, a não ser uma ferida, essa daqui e essa daqui, porque era um memorial da aliança de sangue que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. E Jesus, ele se livrou de todas as marcas que ele tinha, dos 33 anos e pouco que ele viveu. Imagina Jesus queimado de sol, com a pele envelhecida, pente amarelo, supor aqui hipoteticamente, desde amarelo não careado. Jesus era um homem como nós somos. O nosso dente não fica careado? Jesus ele poderia ficar careado, cabelo queimado, mas Jesus se livrou de todas essas imperfeições, vamos falar assim. Se livrou de todas as marcas do sofrimento dele na cruz do Calvário, mas se livrou da cicatriz na mão, que é a prova da aliança de sangue que ele tem com cada um de nós. Você vê que tudo está sendo cumprido em Jesus Cristo. Vamos avançar que a gente vai entender mais. O quinto elemento era plantar um memorial, aonde as pessoas trocavam sangue, caía o sangue no chão, plantava-se uma árvore naquele lugar. Para quê? Para que toda vez que eu passasse por ali e visse aquela árvore, cada vez crescendo, 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 eu lembrasse que eu tinha uma aliança de sangue com aquela outra pessoa. E às vezes, quando se plantava a árvore, derramava sangue numa árvore já existente. Sempre quando eu passasse por ali, eu ia lembrar, opa, eu tenho uma aliança de sangue com o Luizinho. Então esse memorial servia para isso, para nos lembrar da aliança de sangue. Isso se cumpriu em Jesus Cristo. Verdade. Porque Jesus ele não morreu numa cruz de bronze, de metal, ele morreu numa cruz de madeira. E a madeira vem da onde? Vem da árvore. Se cumprindo aqui, o sangue de Jesus foi derramado na madeira, foi derramado na árvore. Se cumprindo aqui o quinto elemento da aliança de sangue. O sexto elemento era a troca de nome. Por exemplo, alguém sabe dizer aqui se o nome de Abraão mudou? Mudou. Abraão se chamava Abrão.
Quando fez a aliança de sangue, Deus mudou o nome dele para, no português a gente não consegue ver, mas acrescentou um H, Abraão. Na realidade não é Abraão, é Abrahão com H. A gente vê isso no inglês, vê isso em espanhol, a gente não consegue ver isso no português. Por quê? Porque parte do nome de Deus, o tetagrama YHVH, um H daquele passou para Abraão. Por isso que ele passou a ser chamado de Abraão. Houve a troca de nome. Parte do nome de Deus passou para Abraão. Por exemplo, se eu estou fazendo uma aliança de sangue com o Luizinho, pegando o Luizinho aqui hoje para a aliança de sangue, parte do nome dele passaria para mim, parte do meu nome passaria para ele. A gente vê isso assim no casamento. Normalmente, o nome do marido passa para o nome da esposa. Fazendo uma analogia, é mais ou menos isso. E Deus? Deus mudou o nome dele? Mudou. Deus não passou a ser chamado Deus de Abraão? Houve a mudança do nome dele. Passou a ser conhecido como Deus de Abraão. Essa foi a consequência da aliança de sangue, mudança de nome que ele fez com Abraão. E o que significava Abrão? Abrão significava grande pai. E Abraão? Abraão significava pai de muitos. Deus transformou Abraão de um grande pai para pai de muitos. Em Gênesis capítulo 17, versículo 5 diz: daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Sétimo elemento da aliança de sangue é o termo da aliança. Era as leis que iam reger a aliança. Em caso da aliança ser cumprida, as bênçãos, em caso de ser quebradas, as maldições. O seu termo, a aliança, é o contrato, isso, está valendo isso para a aliança que nós estamos fazendo. O termo da aliança é estabelecido. E vou ler o texto, na realidade o texto inicial que eu li, vou repetir aqui: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Prosseguiu: assim será a sua descendência, darei terra do Egito até o rio Eufrates. Mas Deus adormeceu Abraão. Não foi Abraão que adormeceu, foi o próprio Deus que adormeceu Abraão. Porque agora Deus ia falar das coisas negativas que ia acontecer, e Abraão não estava preparado para ouvi-las. Não estava. Ele não tinha capacidade psicológica para ouvir isso. O texto diz: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Abraão estava dormindo. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. O oitavo elemento era a morte de um animal. Fosse fazendo de novo aqui, citando aqui, a aliança de sangue com o meu amigo Luizinho, a gente teria que pegar um animal puro, cortar esse animal no meio, botar uma banda para lá, esse é o ritual, botar uma banda do animal para cá, e eu e ele, de braços cruzados, passaríamos no meio daquele animal, fazendo aquele sinal de infinito, aquele 8 deitado. Esse é do ritual. Para quê? Caracterizar que essa aliança, ela era infinita, ela não terminava, era perpétua, não tinha fim essa aliança. E a gente, quando passasse por ali, a gente teria que declarar: se eu quebrar essa aliança, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse animal. E a outra pessoa que estava fazendo aliança também declarava: e se eu quebrar essa aliança, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse animal. Porque a pena pela quebra da aliança é a morte. E o que Deus pediu para fazer aliança? Pediu: traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, 3 animais. Todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e uma pombinha. Deus pediu para trazer 3 animais e 2 aves. E o texto fala que Abraão pegou, cortou os animais no meio, mas não cortou as aves. Ok? Tudo isso tem uma representação. As coisas do mundo espiritual, elas partem para a gente do mundo físico, que representa alguma coisa no mundo espiritual. 3 animais, por que 3 animais com 3 anos?
Porque a Trindade estava envolvida nessa aliança de sangue. Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos nessa aliança. Por isso, 3 animais com 3 anos de vida. E os animais foram sacrificados. Pássaros, havia pássaros e animais terrenos. Por quê? Porque pássaro no céu e animal da terra significava que estava sendo feita uma aliança entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Tudo tem um significado. Aí a palavra diz que desceu um fogo fumegante e desceu uma tocha. Vocês lembram do texto? Quando eu li? Deixa eu ler aqui de novo. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ou seja, o certo era Deus passar no meio dos animais, fazendo aquele sinal do 8, e Abraão passar. Mas Deus tratou de adormecer Abraão. E Deus já tinha dito para Abraão que ele ia morrer de velhice, tranquilamente. Abraão, Deus, se você faz uma aliança com Deus, Deus nunca vai quebrar essa aliança. E Deus é perfeito. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez uma aliança, ele não vai quebrar jamais, mas o homem vai quebrar. Era certo que Abraão iria quebrar a aliança. Então Deus tratou de adormecer Abraão. Para quê? Para que outra pessoa passasse pelo meio daqueles animais, no lugar de Abraão. E quem foi que passou? Um foi o fogo fumegante, o outro foi a tocha. Que é o fogo fumegante? Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É o próprio Deus que desceu. A presença de Deus desceu ali como um fogo fumegante. E a tocha? O próprio Jesus, Deus Filho. Em João 8, versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. É o próprio Jesus. Naquela época, não existia lâmpada. As pessoas andavam no escuro com tocha. Essa tocha é o próprio Jesus Cristo. É o Deus Filho, porque Ele é a luz do mundo. Jesus, Deus passou no meio daqueles animais fazendo o papel dele. Ele sabia que ele não ia quebrar a aliança, mas Abraão não passou. Abraão estava adormecido. Quem passou foi o próprio Jesus no lugar de Abraão. Aleluia, amém. E uma rolinha e um pombinho voaram para o céu, foram soltos. Abraão soltou. Deus pediu 5 animais, 3 terrenos e 2 aves. Os animais terrenos foram cortados no meio, as aves foram soltas. Essas aves representavam o Pai e o Espírito Santo voltando para o céu. Pai e Espírito Santo. Mas não tinha 3 aves, tinha 2 aves, porque Jesus ia se transformar em carne para poder viver entre nós e pagar o preço dessa aliança de sangue. Jesus ficou para o sacrifício. 2 voltaram e Jesus ficou para o sacrifício. A gente vê tudo se concretizando em Jesus Cristo. O 9º e o último elemento era a refeição memorial. Quando fazia uma aliança de sangue com outra pessoa, a gente fazia uma refeição memorial. Era pegar o pão, cortar, dar para o outro: esta é a minha carne. E a pessoa cortava o pão: esta é a minha carne. E o vinho também: este é meu sangue. Representava isso. A gente vê isso na Santa Ceia, onde teve Santa Ceia. Então foi Jesus que inventou a Santa Ceia. Santa Ceia é um elemento da aliança de sangue que nós temos com Deus. É um memorial da aliança de sangue que nós temos com Deus. Em Lucas 22, versículo 20, diz: depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles um cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Ou seja, essa refeição que nós fazemos uma vez por mês é um memorial da aliança de sangue que cada um de nós
temos com Deus em Jesus Cristo. Vamos orar. Hoje nós temos uma aliança perfeita com Deus em Cristo Jesus. Não é aquela aliança imperfeita, não era aquela aliança que era uma sombra do que seria a aliança com Jesus. Antigamente, a aliança feita com Moisés, que Deus também fez aliança com Moisés, que era o que estava valendo até a vinda de Jesus, ela era baseada na obediência à regra, na obediência à lei, não transformava o caráter das pessoas. As pessoas não tinham seu caráter transformado. A lei só servia para nos conduzir a Jesus, para apontar para Jesus, tudo apontava para Jesus. Não havia transformação, não havia metanoia. E hoje, na nova aliança, é Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar dele, de acordo com a boa vontade dele. É o Espírito Santo dentro da gente. Ele opera em nós o querer e o realizar dele. Ele vai nos mudando, nos transformando aos pouquinhos, a cada dia. Ainda que a gente não esteja vendo essa transformação, a gente tem que crer que está havendo uma transformação. Que a transformação é tão paulatina, no dia a dia, é imperceptível aos nossos olhos, mas ela está ali. Ninguém muda totalmente de uma hora para outra, é aos pouquinhos. De tudo que é feito aos pouquinhos, a gente não vai perceber no dia a dia, mas está havendo uma transformação porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Em Cristo, nós temos uma aliança perfeita, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Depois de Jesus é o sacrifício derradeiro, definitivo. Não precisa mais haver nenhum animal sendo morto, sangue sendo derramado. O sangue de Jesus é derradeiro. Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Não precisa mais ter sacrifício com animais sendo mortos. O sangue dele basta, definitivo. E até Pilatos, né? E Jesus é o Cordeiro, não existe a mácula de Jesus. Jesus é perfeito. E até Pilatos certificou disso. Até Pilatos reconheceu essa perfeição de Jesus Cristo quando Pilatos disse: não vejo nele crime algum. Quando ele chegou, Pilatos falou: não vejo nele crime algum. Pilatos, na realidade, estava certificando ali, dando certificado que Jesus não tinha mácula em Jesus, não tinha erro em Jesus, não tinha crime em Jesus. Até Pilatos enxergou isso. Pilatos queria liberar Jesus. O significado de mácula, pegando o dicionário, é uma mancha, uma marca de cor diferente que marca uma sujeira. No sentido figurado, representa algo vergonhoso que causa efeito negativo na reputação da pessoa. Jesus não tinha nada vergonhoso nele. Jesus não tinha mancha nenhuma nele. Não existia nada que pudesse ser negativa, que pudesse prejudicar a reputação de Jesus Cristo. Pilatos reconheceu isso. O que Deus prometeu a Abraão, nós temos direito em Cristo. Nós somos descendentes de Abraão, somos participantes da aliança perfeita com Deus em Cristo Jesus. Somos o domínio e possessão de Deus, 1 Pedro 2,9. Temos o selo, a marca de Deus dentro de nós, 2 Timóteo 2,19. É o Espírito Santo dentro de cada um de nós. É o que nos sela, nos garante que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo é o penhor, é o selo, é a garantia desta aliança. Ele habita em cada um de nós. A presença do Espírito Santo diz que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos governados pelo Senhor. Nós não somos governados pelo dinheiro, nós não somos governados pelo nosso trabalho, nós não somos governados pela nossa profissão. Nós somos governados pelo Espírito Santo que habita em nós. Em João 20:17 está escrito: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, porque agora o Pai de Jesus é o nosso Pai. O Deus Jesus é o nosso Deus, porque nós temos uma aliança firmada com Ele. Glória a Deus.
é aquele mesmo elemento da própria Escritura. A sua vida é a minha vida. Aleluia, Jesus. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Romanos 8, versículos 16 a 18. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participamos da sua glória. O sofrimento e a glória futura. Não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive na gente. Como Deus era para a gente, Ele não viu, né? É Jesus Cristo. 1 Pedro 1,4: para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada no céu para nós. A aliança não vai ser quebrada nunca. Nunca. Porque Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus pela aliança, ninguém vai quebrar a aliança que Deus fez. Garantido disso é o próprio Espírito Santo. Em Gálatas 4, 7 diz: portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro do decreto de Deus. Nós agora somos filhos. Porque Jesus é filho. Nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. É difícil a gente entender, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo estamos lá também. Efésios 3, estamos terminando. O horário está perfeito. Efésios 3, versículo 6. Significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, nós participamos da promessa. O que Deus prometeu a Abraão, que Abraão teria uma descendência numerosa, você está apontando para Jesus Cristo. Hoje nós também somos descendentes de Abraão, pela fé. E alguém que morava no céu, Jesus morava no céu, e nós aqui na terra. E ele veio morar na terra, se fez carne, e habitou entre a gente para que nós pudéssemos morar no céu. Jesus só tinha a natureza divina. Nós só tínhamos a natureza humana. Jesus adquiriu a natureza humana para que a gente pudesse herdar a natureza divina. Tudo reflexo da aliança de sangue que Deus fez conosco. Ele nasce na terra como filho do homem para que nós nasçamos no céu como filho de Deus. Jesus, ele era reconhecido como filho do homem. Como é que a gente entende isso? Ele era filho de Deus. Jesus falando, é necessário que o filho do homem morra. Entendeu? Ser sempre filho do homem, filho do homem, filho do homem. Ele passou a ser filho do homem para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Ele vivendo a nossa vida e nós vivendo a vida dele. Nós não tínhamos o que viver. Nós não merecíamos viver. Jesus não tinha por que morrer. Mas ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele recebe na cruz a nossa maldição para que nós sejamos abençoados. Ele toma a nossa condenação sobre si para que nós recebêssemos justificação. Aleluia. Ele toma o nosso pecado em suas mãos para que nós recebamos santificação. Jesus se fez maldição para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Isso. Essa é a palavra. Glória a Deus pela palavra dele. A palavra de Deus é maravilhosa, é linda, é viva. Verdade, meu Deus. É um presente que Deus deu para a gente. O filho dele e a palavra dele. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado a todos. Senhor, continua abençoando o nosso irmão André, com o Espírito Santo.